Queridos irmãos, o áudio que você vai ouvir agora é de um ancião da Vila Alpina, zona leste de São Paulo. E o que ele fala é simplesmente um verdadeiro absurdo, mas que é muito comum na congregação cristã no Brasil. Ele está em um culto e ele está dizendo e ensinando a irmandade que para evangelizar você não precisa saber da Bíblia. É só você falar sobre o andamento do culto. Isso está gravado no áudio e eu vou colocar aqui para vocês ouvirem. Isso foi agora, no ano de 2025. Aliás, essa semana estamos aqui entrando na segunda quinzena do mês de fevereiro. Bom, eu vou colocar o áudio aqui para vocês ouvirem e juntos a gente vai ouvir essa aberração e aí a gente vai fazer as nossas análises. Queridos irmãos, o áudio que você vai ouvir agora é de um ancião da Vila Alpina, zona leste. Neste áudio, o ancião fala o absurdo de que você não precisa falar de Bíblia para evangelizar. Você não precisa ter entendimento bíblico, você não precisa conhecer a Bíblia, nem falar da Bíblia. Você precisa falar apenas do andamento do culto da congregação cristã no Brasil. Isso é o reflexo da CCB. Quem está falando é o ancião, o homem que ensina o povo. Ou seja, obviamente a gente pode dizer a congregação, porque ele representa a congregação e ele ensina o povo da congregação cristã no Brasil. Aqui tem vários agravantes. Primeiro que Bíblia é evangelho. Quando você fala que não precisa de Bíblia, é a mesma coisa que você está dizendo que eu não preciso falar do evangelho. Porque o evangelho está na Bíblia Sagrada. Em todo lugar na Bíblia você vai encontrar menções apontando para o Evangelho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo agravante aqui que fica nítido e claro, que o Evangelho da congregação é outro Evangelho. Não é o Evangelho bíblico, é o Evangelho próprio, onde a própria CCB é o centro desse Evangelho. Fale da CCB e você estará evangelizando. Agora a pergunta que eu faço é: evangelizando as pessoas para quem? Para servirem a quem? A congregação? É, rapaz. Tá no áudio. Vamos ouvir o áudio. Vou colocar para vocês ouvirem junto comigo. Segue aí. Muitas vezes a gente acha que para nós evangelizarmos uma alma temos que conhecer tudo da Bíblia. Não, nós temos que conhecer o básico. Quer ver o básico como que é? A Irmandade sabe como que é um culto? Presta atenção. Ele fala que você só precisa saber o básico da Bíblia. E aí ele vai dizer o que é o básico da Bíblia. Ele vai apontar para o culto. Em outras palavras, é nada da Bíblia. Porque esse culto da CCB não está na Bíblia. Não é bíblico. Esse culto da congregação não é evangelho. É um verdadeiro absurdo. Ele fala, você só precisa saber o básico da Bíblia, Irmandade. Vocês querem saber qual que é o básico? Bom, como ele não sabe, pelo que nota-se e pelo que a gente já tem analisado dos discursos dos anciões da CCB, eles não sabem nada de Bíblia e nem o básico. Então, ele não tendo condições, ele vai dizer o que é o básico da Bíblia. Sabe o que é o básico da Bíblia, irmão? É o culto. Aí ele vai explicar, ouça aqui, vamos ouvir o restante. Como que é um culto? Começa um culto em nome do Senhor Jesus, e aí? 3 hinos, oração, depois outro. Ixi, eu acho que lá do outro lado quem está no link está respondendo mais alto. De novo, vai, começa o culto em nome do Senhor Jesus, chama quantos hinos? Lá do outro lado de quem está no link está respondendo mais alto. Então fica nítido aqui que ele sabe que está sendo gravado isso aqui, tá? Então a ideia é orientar não só os que estão ali, tá? Ele está fazendo essa orientação estendida, é para os presentes e para outras pessoas que estão acompanhando. Imagina o CCBano evangelizando. Ele vai chegar na pessoa e pergunta, você é de qual denominação? Ah, eu sou da Brasil para não sei o que lá. Ah, por que você não vem visitar nós? Olha, lá Deus fala com o homem pela palavra, hein? Olha só os jargões. Lá Deus fala com o homem na palavra,
Lá o homem senta de um lado, a mulher senta do outro, lá não tem dízimo, lá não tem pastor, que é tudo conversa furada. Isso aí, né? Dízimo e oferta, coleta de intenção e essas coisas, é tudo igual, a mesma coisa. Pastor e ancião são os mandatários da igreja, é a mesma coisa. Não muda nada, só muda o nome, né? Como diz um amigo nosso aqui no YouTube, o Júnior, só muda o delegado, mas o cacetete de porreta é o mesmo. Fica vendo, vamos ouvir. 3 hinos, e depois oração, e depois oração. Outro hino, e depois o hino. Os testemunhos, que há liberdade para se contar obras que receberam de Deus. E depois? Não, outro hino. Outro hino. Só vai pular o hino se tiver muito tarde. E depois? A palavra. Como que é a palavra que Deus manda aqui? Os servos de Deus decoram? Olha, eles fazem questão de falar. Como que é a palavra que Deus manda aqui? Os servos de Deus decoram, em outras palavras, eles estudaram para aquilo? Eles trouxeram a palavra preparada? É essa a pergunta que ele está fazendo. Olha a resposta. Como que é então? É inspirada por quem? Isso, e a palavra vai falar com o quê? Com as nossas almas, das nossas necessidades. E depois? Olha aqui, olha esse absurdo, né? Primeiro que ele está apontando que aqui nós não preparamos. Então, como que é? É revelado na hora, é o pão quentinho que eles chamam de revelação do Espírito Santo. E para que a palavra? Para falar nas nossas necessidades. O que isso significa? Falar o que eu preciso. Falar de emprego, falar de casamento. É isso que esse CCBN está precisando. Essa é a necessidade. Falar do esposo que não está em casa, que não chegou, que está traindo a esposa, o filho que está na droga, ou o camarada que quer trocar de carro, ou que quer trocar de casa, ou que quer trocar de emprego. Isso é o que Deus fala na palavra com o CCBN. E depois eles vêm dizer para as pessoas que eles são espirituais. Você não entende a obra de Deus porque você não é espiritual. Você não é espiritual, é por isso que você não entende a obra de Deus, né? E aí eles vêm alegar que você não entende eles porque você não é espiritual. Sendo que esse, pelo que eu estou mostrando aqui para vocês, já falei, é o povo mais materialista evangélico que eu já vi. Tudo para ele é Deus falando na vida dele, sobre coisas da vida dele. Você não vai ver ele falando aqui, né? E para que a palavra? A palavra é para falar de Deus e de Jesus Cristo e do seu Filho e do Evangelho. Não, isso nem passou na cabeça de nenhum CCBano que está ali. Pode ter certeza que nem na cabeça desse ancião e de nenhum outro que está ali nesse culto passou na mente dele que a palavra é para falar de Jesus Cristo. Para você ver como esse povo está absolutamente cego. E entenda que essa crítica que eu estou fazendo é para o seu bem, meu irmão. Não estou fazendo isso aqui para te afrontar, nem para te chatear, nem para te magoar. Mas é a verdade que você precisa ouvir. E não tem maior prova de amor do que essa, de falar a verdade para você, mesmo que você não queira ouvir. Porque quem ama, fala a verdade. Fica vendo, tem mais. Chegou no meio do áudio. Ouça aqui. E depois? O encerramento, a saudação. E depois? Culto no outro dia. Pronto, já está evangelizado. Meu Deus. Está evangelizado. Evangelizou o quê? Falou de quem, hein? Não falou... acabou o culto, ele fala, e depois? Depois que acabou o culto? Não, culto no outro dia, lavagem cerebral, segunda a domingo, na igreja, martelando na cabeça dele essas mesmas ideias da CCB e profetada e bibliomancia. E ele diz ainda, né? Tá evangelizado, você tá evangelizado. Pelo amor de Deus, gente, aonde que isso aí é evangelho? Na onde que isso aí tem evangelho? Depois... O CCB não entra aqui irritado com o meu canal porque eu escrevo aqui CCB sem evangelho. Como que você pode ficar irritado com uma verdade dessa? Até o título, o nome que leva no canal, que eu coloco, ele tá falando a verdade para você. Isso
não é evangelho. O que esse homem está ensinando não é evangelho. Ele está ensinando as pessoas a cooptar novos integrantes da congregação, novos coleteiros, novos trabalhadores gratuitos, né, para ajudar a aumentar o patrimônio da congregação cristã no Brasil. Isso não é evangelho. Depois eu falo para vocês aqui, se vocês não se arrependerem de todos esses ensinamentos enganosos, se vocês não se converterem de fato ao evangelho de Jesus Cristo e permanecer um religioso como você é hoje, você vai parar no lago de fogo, porque você está no mundo, você está morto ainda, você está caído, não importa quantas obras boas você tem feito, não importa que você esteja se afastando de coisas ilícitas, você não bebe, você não fuma, você não usa bermuda, você não tem televisão na sua casa, você guarda os marcos dos antigos, nada disso adianta, você está condenado ainda e você vai para o lago de fogo. Rapaz, eu não acredito, não chega a dar arrepio de ouvir que tem um ancião, se fosse um membro da igreja, já seria ruim. Ancião significa que ele está multiplicando esse tipo de discurso, ou seja, ele está ensinando essas pessoas, e essas pessoas estão aprendendo com isso, e elas vão ensinar outras pessoas mais. Eita lasqueira. Vamos ver aqui, ó, presta atenção. Evangelizar é isso, irmãos. E sempre direcionar as pessoas que ouvem o Evangelho de Jesus Cristo, dizendo, lá o Senhor fala para nossas almas. Aí ele fala direcionar essas pessoas que estão ouvindo o Evangelho de Jesus Cristo. Entenda uma coisa, irmão. Ele está adotando o nome de Evangelho de Jesus Cristo a isso que ele acabou de fazer, falar da CCB. Então não se iluda quando eles usam o nome de Jesus. Ah, mas aqui fala de Jesus sim, está escrito lá em cima o nome de Jesus. Não quer dizer nada, o nome de Jesus está em muitos lugares. Bíblia está em muitos lugares, até na maçonaria tem Bíblia lá, e eles também falam sobre o nome de Jesus. Não quer dizer nada, não quer dizer nada. Nenhuma igreja pode anular a Bíblia, que é uma seita demoníaca, todas que fizerem isso. Nenhuma seita pode, aliás, nenhuma igreja pode dizer, aqui você não precisa conhecer a Bíblia, ou não precisa falar. É uma seita quem faz isso. São seitas, não se iluda. O diabo não vai enganar vocês colocando o nome diabo lá na parede. Porque ele sabe que se fizer isso, ninguém entra lá. Ele vai colocar o nome Jesus Cristo lá em cima. Ele vai pôr em nome do seu Jesus. Ele vai pôr pessoas com cara boa lá, né? Gente com cabelinho penteadinho para trás, o cabelinho branquinho, idosos. Ele vai pôr coisas que realmente atraem as pessoas. O mal se disfarça do bem para poder enganar. Isso é sofisma. O que esse homem está fazendo é puro sofisma. Né? Você viu? Irmão, aqueles que ouvem o evangelho. Quem ouviu o evangelho com esse ensinamento desse homem? Quem ouviu? Vamos ouvir o restante. Tem a palavra de Deus. Outra coisa que é sempre abordado aqui, os servos de Deus não recebem salário. Os músicos não recebem salário. As organistas também não. Todo o trabalho feito, com raras exceções, irmãos, todos eles são trabalhos voluntários na obra. Com raras exceções, né? Porque tem gente ganhando, tem anciões que têm ajuda, tem cartões e assim por diante, né? E eles vêm falar do restante do povão. Esse negócio de que ninguém recebe salário são os anciões baixo clero, os cooperadores que são a mão, né? Aqueles que levam a porretada primeiro, e o povão. É óbvio que todo esse povo trabalha voluntariamente, trabalha por amor, porque em todas as seitas o povo trabalha voluntariamente e por amor. A CCB não é melhor do que nenhuma outra seita, porque em todas elas a denominação é o seu Deus. Eles falam sobre a denominação para as outras pessoas, porque em todas as seitas você precisa estar dentro dela para se salvar. Então, se você precisa estar dentro dela, eles precisam falar dela para você. Você está entendendo, irmão? Então, uma discrepância enorme no discurso deste homem aqui. Não sei o nome desse ancião, não quero saber também. O foco aqui não é ele,
né? O foco aqui é o que ele diz e o que ele está ensinando para as pessoas. Vila Alpina, Zona Leste. Vamos ouvir aqui, ó, né? Passou um pouco do meio. De Deus. Basta isto, irmão. Conversando isso com a pessoa, Deus mexe no coração deles. E uns deles vão falar assim, mas Deus fala mesmo com um comedor de arroz e feijão? Se fala, se fala, vai lá para ver. Deus fala, profetada, irmão. O que é falar para eles? É falar coisas da minha vida. Gente, isso vicia. Isso vicia. A pessoa, quando vê isso, ela fica viciada. Ela precisa ir sempre no culto para ouvir novas coisas sobre minha vida. Isso vicia. É a mesma coisa. Tem gente viciada em cartomante, em tarô, em signo e assim por diante. Isso é vício para querer saber do dia de amanhã. É igual as pessoas que vai ler horóscopo. Vocês sabem que horóscopo é pecado, né, irmão? Assim, né? Deus abomina as pessoas que vão buscar horóscopo. O horóscopo, ele tenta te dar uma ideia do que será o dia de hoje para você, ou a semana para você. Isso é o diabo tentando se parecer com Deus, porque só Deus pode dizer o seu futuro. Só Deus sabe o futuro. E você, meu irmão, não é o centro de nenhuma pregação. Você não é o centro da Bíblia. A Bíblia não fala de você. A Bíblia fala de Jesus Cristo. Apenas dele, mais ninguém, tá? Então, irmão, tá aqui, ó. Esse absurdo. Esse absurdo horrível que é este ancião pregando essas coisas, né? E depois tem CCBano que vem dizer, vem aqui achar ruim comigo aqui. Aonde está a difamação aqui? Aonde está a difamação? Estou falando a verdade. Estou falando, tá aqui na cara de vocês. O Senhor me disse aqui, você não precisa saber de Bíblia. E ele foi ensinar as pessoas como evangelizar outras pessoas. Ele manda falar da CCB. Evangelizar é contar a história de Jesus, a história da salvação, irmão. Pelo amor de Deus. Até quando vocês vão ficar presos nesse engodo e nessa mentira? Ouça o restante. E chama para ver e deixa o seu coração. Né? Às vezes a gente fica se prendendo, né? Achando que tem que saber. É bom ler a Bíblia. Nós temos a Bíblia, né, irmãos? E vem ao coração, só para dar um esclarecimento, irmãos, ler a Bíblia, né? Gente, olha a dificuldade que ele tem para falar da Bíblia. Sabe quando ele fala uma coisa, quando alguém está dando um conselho que é algo penoso, mas você precisa fazer? É isso, é dessa forma que esses homens falam. Gente, tem que ler a Bíblia, você sabe. Parece que eles querem dizer, olha, bom seria que eu pudesse dizer para você, não vamos ler não, mas tem que ler, só para dizer para as pessoas, é ler, não é estudar. Então ele fala isso com um ar de pena, um ar de sacrifício. Não é um cristão genuíno que fala com alegria sobre Bíblia, sobre a palavra de Deus, porque é para isso que nós estamos aqui, para ler, estudar a palavra de Deus, ter conhecimento sobre ele, né? E falar dele para as pessoas, para o maior número de pessoas possíveis, falar dele, de Deus e do seu Filho. Você vê que ele fala com pesar. Fica vendo aqui, ó. A única guia de nossa fé e conduta é a palavra contida dentro da palavra, dentro que está aqui, contido aqui. Nós cremos que está contida, né? E aqui ele bate o martelo que a Bíblia contém a palavra. Esse aqui é mais um ataque às Escrituras Sagradas. Ele está diminuindo a Escritura Sagrada. Ele está simplesmente reduzindo a Escritura Sagrada. Essa aberração que a CCB criou no seu primeiro tópico de doutrina. Essa alteração, dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. Está aí, ó. Olha o resultado, olha o fruto. Olha o fruto aí. Pessoas que não fazem apreço pela Bíblia. E que para ensinar as pessoas a evangelizar, eles estão ensinando a falar da própria CCB, né? Falem da CCB e do culto e do andamento que você está falando do evangelho. Isso é puro engodo, gente. Engano. E bem-aventurado é aqueles que ouvem esses conselhos que eu estou dando agora.
Vocês ouvem porque tudo o que eu estou dizendo aqui está embasado na Bíblia e eu estou apontando para Jesus Cristo. Esse vídeo todo, eu estou apontando para Ele, o Evangelho dele, a Escritura e a Palavra de Deus. É isso que eu estou fazendo. E a CCB apontando para ela mesma. Meu querido irmão, se arrependa desses falsos ensinos. Porque quanto menos você esperar, meu irmão, pedirão a tua alma. Muitos não envelhecerão. Outros não passarão dos 30 anos. Outros não passarão dos 40 ou dos 50. E se você não correr agora para se arrepender, meu querido, pode ser que não dê tempo mais para você fazer isso. Eu estou falando aqui uma verdade, uma realidade que acontece todos os dias aos milhões no mundo inteiro. Vamos ouvir o restante, já está acabando aqui. Ela é ato contínuo, desde quando o Senhor deu a graça de falar e escreverem pelo Espírito Santo que foi escrito, pela inspiração, o Espírito de Deus continua renovando o efeito daquilo que está escrito aqui dentro. Irmão, ato contínuo. O que isso significa? Olha a outra aberração. Significa que o cânon da Bíblia não está fechado para eles, é um ato contínuo ainda. Porque nós acreditamos que a Bíblia, a revelação se encerrou. Ela está aqui, de uma capa a outra, acabou. Para CCB, você tem que remover a capa do final. Você tem que remover a capa porque Deus ainda está dando as novas revelações. E quais são as novas revelações? São essas bobagens que esse homem está falando. Essas asneiras que esse homem diz. Que para evangelizar é só falar do culto da CCB. Tem como você dar crédito para o conselho desse homem? Ou seja, só por esse absurdo você consegue avaliar o restante do que ele falou. Porque Deus não vai pôr nada dessas asneiras na boca desse homem, que ao mesmo tempo está apontando para a própria CCB como a salvadora. Ato contínuo, ou seja, a Bíblia não está fechada. Vamos ver. Mandade trouxe isso, o restante está na mão de Deus. Mas a Irmandade tem que se esforçar, chamar os vizinhos, os colegas, os amigos, né, para congregar também. Glória a Deus. Acabou, graças a Deus. É isso aí que a CCB está espalhando. E tem CCBano que fala, não, eu estou lá para falar do evangelho. Mentira. Mentiroso. Esse homem está pregando lá e ensinando centenas e milhares de pessoas. Quem é você que está sentado no banco de madeira, né, que não tem acesso ao microfone, a mais nada, dizer que está combatendo a heresia da CCB? Mentira, isso é desculpa furada para permanecer nessa seita. Amigo, entenda uma coisa, você não engana Deus. Deus sabe exatamente qual é o propósito do seu coração quando você fala isso. Tem medo de enfrentar as consequências. Tem medo de enfrentar os familiares. Tem medo de assumir o que você acredita. Cuidado. Está escrito na Bíblia que os covardes não entrarão na glória de Deus. Quem são os covardes? É aqueles que tiveram medo de falar sobre Jesus Cristo e pregar a verdade. Esses são os covardes. Eu espero que isso esteja bem entendido para vocês. Que esse vídeo possa soltar prisões, muita gente das cadeias e das prisões e se libertar para Cristo, para que essas pessoas entendam que o nosso propósito aqui é falar do evangelho para o maior número de pessoas possíveis. A congregação está fazendo um trabalho oposto. Ela está esquecendo e deixando de lado o evangelho e falando de si própria. Ela se tornou uma imensa de uma idolatria. Uma idolatria que está carregando milhões de pessoas para o inferno. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.